É, bom dia ou boa tarde, né, pessoal? Depende do horário que vocês vão estar assistindo a esse vídeo. Dando continuidade, né, agora vamos falar um pouco sobre as forças políticas no primeiro reinado, e como que isso meio que pode ser entendido também através da opção pela monarquia, né? O porquê da opção da monarquia, que é o que vocês vão estudar nessa última semana do PET no bimestre, né? Que é a semana 6. É, primeiro, eu gostaria de falar o que é o primeiro reinado, né? Por que a gente chama de primeiro reinado? A gente chama de primeiro reinado, mas eles não chamavam de primeiro reinado na época. Isso é uma coisa que a historiografia chama de primeiro reinado, né? É, e tem um primeiro reinado exatamente porque posteriormente você vai ter um segundo reinado. Então essa é a datação do século XIX na historiografia já consolidada. Quando a gente fala primeiro reinado, a gente se refere exatamente a esse período aí em que o governo ficou com Dom Pedro I. Depois a gente tem o período regencial, né, que é o período em que Dom Pedro II ainda é muito jovem e quem vai governar vai ser exatamente as pessoas que vão cuidar dele, né, até mais ou menos ele completar 15 anos, que é quando Dom Pedro II realmente assume, né, que eles chamam de que algumas historiografias chamam de golpe da maioridade, né, porque Dom Pedro II ainda não era um cara maior de idade. Mas isso a gente vai entender mais pra frente, né? Então a gente chama de primeiro reinado exatamente esse período aí onde Dom Pedro I ele tá tentando ali organizar, e é um período também de tipo forças contrárias, vamos dizer assim, forças divergentes, porque quando o início assim, né, todos os inícios eles são marcados exatamente por divergências de posições para qual caminho que a gente deve ir, né? Então um queria ir para determinado caminho e outro achava que não, que o melhor para o país era ir para outro caminho, outro estava defendendo o próprio interesse ali. Então a gente chama isso de divergência de forças políticas. Forças políticas no caso porque a política tem a ver com o Estado, então são pessoas que estavam divergindo com relação a que rumo o Estado deveria tomar. É, e a opção pela monarquia, né, exatamente porque existiam, inclusive, forças que falavam que não, que o caminho não era a monarquia, o caminho era a república. Mas primeiro a gente vai entender quais eram essas forças políticas, né, principalmente as primordiais, que era o Partido Português, né, qual que era o partido. Antes é bom a gente definir o que é partido, né? Igual eu disse no vídeo anterior, né? Porque partido não é como a gente entende hoje, porque não era tão organizado. Hoje a gente tem tudo isso institucionalmente muito consolidado, né? Mas na época era mais aglutinações, pessoas que se reuniam para defender determinado interesse. Essas pessoas iam lá e fundavam, sei lá, um jornal para defender as suas próprias ideias. E a gente chama de partido porque é fácil a gente aglutinar essas pessoas como se fossem partidos. Porque a noção que a gente tem de partido hoje ajuda a entender essa aglutinação de pessoas na época, mas não necessariamente eles se chamavam de partidos. Eles eram organizações ou pessoas que se reuniam para defender determinadas ideias, né? E a gente tinha o grupo formado ali pelos portugueses, né? Que eram principalmente os comerciantes. Esses comerciantes, eles não necessariamente eram a favor da independência. Alguns tinham posições, inclusive, muito dúbias com relação a se deveria separar ou não de Portugal, mas chega no ponto onde realmente não tem como, que a ruptura é irreversível e aí todo mundo assume a posição. No entanto, o Partido Português era mais da conciliação, de olha, não, a gente mantém mais ou menos as relações com Portugal, a gente mantém mais ou menos a lei, a gente mantém mais ou menos inclusive a pagar, né, a indenização que depois vai ser paga para Portugal, como se fosse uma multa por ter feito a independência.
Então são essas pessoas que ainda têm uma visão mais conservadora, não sei se eu posso chamar de conservadora, uma visão mais vinculada ao antigo regime que vigorou até o período da independência. Do outro lado, a gente tem o Partido Brasileiro, é, que são as pessoas, vamos dizer assim, mais radicais, são os principais defensores da independência. Inicialmente, logo quando a coroa vem para cá, eles já começam a defender a soberania do país, defendem a modernização de todas as instituições, são as pessoas que vão, de certa forma, tentar na Constituinte abrir um maior espaço para os interesses do Brasil, vão tentar, de certa forma, limitar os poderes do imperador, afinal o imperador era filho do rei de Portugal. E de certa forma, dentro desse grupo você tem inclusive alguns republicanos radicais que defendem uma ruptura, mas assim, são muita minoria. São muita minoria exatamente pela opção do país em seguir pela monarquia, que era uma oposição assim quase unânime, tirando esses republicanos radicais. A opção pela monarquia, de certa forma, parecia ser a melhor opção. Por quê? Porque, de certa forma, você tinha uma pessoa para conduzir o processo de dependência, que era um líder quase natural, afinal ele havia sido desde o início preparado para assumir a posição de líder. De certa forma ele tinha alguma legitimidade para contestar Portugal na independência. Olha, a gente alcançou a independência exatamente porque não estava. Vamos lembrar, por exemplo, qual que era na independência dos Estados Unidos, qual que era a justificativa para alcançar a independência? Era que eles estavam sendo sobretaxados e não tinha nenhuma representação no Congresso da Inglaterra. Então eles chegaram a uma situação que eles consideravam insustentável e assim eles se mostravam ao mundo, olha, a gente estava alcançando a independência porque isso aqui está muito injusto. Então o mundo, de certa forma, apoiou, olhou com olhos de tipo assim, não vou lá defender os interesses da Inglaterra porque a posição dos Estados Unidos, de certa forma, se apresentava ao mundo como justa. Na independência do Brasil, de certa forma, ter um príncipe filho do rei de Portugal, alcançando a independência, de certa forma se apresentava ao mundo como uma condição justa de independência. Isso é algo diferente, por exemplo, das colônias espanholas, entendeu? As colônias espanholas não, a da América Espanhola tiveram líderes locais, não vinculados necessariamente a coroa espanhola. Então são guerras de independência que vão ser conduzidas. O Brasil também vai ter uma guerra, mas não é uma guerra assim de proporções tão grandes quanto a da América Espanhola. Exatamente por quê? Porque o príncipe regente, é, na, antes da independência, era o cara que vai conduzir. Então, de certa forma, se apresenta como uma condição de justiça, como uma condição de, olha, o próprio príncipe tá conduzindo a independência. Nada mais justo do que o próprio príncipe conduzir, porque é uma situação de injustiça a gente se manter colônia de Portugal. Afinal, o Brasil já havia sido alçado à posição de integrante do Império Português, não mais como colônia. Enfim, era uma unanimidade que o Brasil deveria ter essa pessoa como líder. E Dom Pedro não vai abrir de nenhuma maneira a posição de monarca. Ele vai, inclusive, quando tentam impedir ele tentam limitar, de certa forma, o seu poder na Constituição de 1823, ele vai falar, não, eu quero ser o monarca, eu vou conduzir isso aqui como monarca, isso aqui é uma monarquia. É, e essa é a grande diferença. Exatamente por isso, por ter essa pessoa tão preparada, que havia sido preparada, e que poderia defender tão bem os interesses mundiais do Brasil, que opta-se por uma monarquia ao invés de uma república. Enquanto que na América Espanhola não, você não tem uma transferência da corte espanhola para as regiões da colônia. Quem vai inicialmente se revoltar contra as condições da colônia não vai ser membros da monarquia, vão ser os crioulos. Quem que eram os crioulos na América Espanhola? Eram membros da elite que haviam alcançado certa riqueza, certa liderança política e que vão se revoltar contra o domínio da coroa espanhola e que vão
Além disso, além de se revoltarem, eles vão contar nessas guerras de independência com o apoio da população em geral. Muito diferente do Brasil. No Brasil, a gente meio que já viu que é uma disputa quase que entre elites. É, o povo não participa o povo não vota para saber se quer uma independência ou não. Quem decide isso é o príncipe. Não tem uma guerra de independência assim tão forte quanto a da Espanha. O exército luta, não é a população. Na Espanha não, na Espanha, como você tem a tentativa realmente da coroa espanhola de retomar aquelas possessões, essas independências elas só vão ser alcançadas como nos Estados Unidos, à base de guerra. E a base de guerra quer dizer que você tem que convocar parte da população para lutar. É muito diferente do Brasil. Então, exatamente essas condições vão definir o período imperial do Brasil. Porque o príncipe, quando ele volta para Portugal, quando Dom Pedro I volta para Portugal, quem fica no poder é o filho dele. Então você tem a continuação dessa instituição imperial. E a gente vai estudar mais para frente, vocês vão estudar provavelmente nos próximos bimestres o que foi exatamente a consolidação desse regime imperial, as instituições, porque é um regime muito importante. A Constituição, por exemplo, de 1824, que é a Constituição Imperial, ela é a Constituição que mais durou na história do Brasil, mais inclusive que a nossa. A nossa é de 1988, ou seja, ela basicamente tem 34 anos, no máximo, 34 anos. Enquanto a Constituição do regime imperial, ela durou de 1824 até 1889. Ou seja, ela durou mais de 50 anos. E é uma Constituição que foi inclusive outorgada. Ela não foi uma Constituição construída de baixo para cima. Ela foi uma Constituição que foi de cima para baixo. Então ela tem uma grande influência sobre o que é o Brasil do século XIX. E para a gente entender esse contexto, a gente tem que entender por que a gente optou por uma monarquia ao invés de uma república, enquanto todos os países ao nosso redor optaram por repúblicas. A referência bibliográfica continua sendo o Boris Fausto, e qualquer dúvida vocês podem me chamar.